E eu me lembro disso quando eu era criança, uma história que é muito engraçada. Faz, né? Pouco tempo atrás, né? Eu tenho tipo uns 19 anos. Mas há um tempo atrás, né? E eu me lembro que eu era criança e a minha mãe pegou, eu e meu irmão, ela olha só, né? As mulheres. Mas ela brigou com meu pai, tava furiosa, nem sei por que é. Pegou eu e meu irmão, não, agora nós vamos sair. Aí ela pegou e foi na loja e gastou um monte. Porque o meu pai tinha que pagar, claro. E era assim, e se o homem não pagasse a dívida que a esposa fizesse, ele iria para a cadeia. As mulheres sempre gastaram mais do que os homens. Elas gastam a história da humanidade toda, e se as mulheres sempre foram consumidoras, sempre gastaram, sempre compraram. Da onde é que vinha esse dinheiro? Antigamente era comum o marido chegar em casa com o envelope do pagamento e entregar ele na mão da esposa. E a esposa que decidia aonde que seria gasto o dinheiro. Os homens não se importavam com isso. Acontecia, perguntem para as avós, né, pessoal, isso acontecia, mas era assim. Era a recompensa. Hã? Quantos anos tem? 15. Um dia tu vai saber. Ah, não, já sei. Desculpa, eu não quero. Então, dentro desse contexto, já sei. as mulheres sempre foram, na verdade, o sexo privilegiado. As mulheres sempre foram mais importantes do que muito mais importantes do que os homens. Sempre. Inclusive, se a gente for pensar numa coisa que a esquerda odeia, né, um pensamento conservador, na biologia. Para manutenção, para procriação, para de rir, o Douglas vai morrer. Para manutenção da espécie, as mulheres são muito mais importantes do que os homens. Um homem pode engravidar várias mulheres. Numa sociedade, para que a humanidade persista, basta um homem. Os homens, dentro desse contexto, desculpa, mas eles são dispensáveis. É a verdade. Quando acontece um naufrágio, mulheres e crianças primeiro. Por quê? Porque as mulheres e as crianças... Chegou o nosso herói ali. Porque as mulheres, para a manutenção da espécie humana, são mais importantes do que os homens. Então as mulheres, elas sempre foram um sexo privilegiado. E ainda mais se a gente for pensar dentro de um contexto biológico de novo, os homens sendo mais fortes do que as mulheres, se isso que eu estou dizendo não fosse verdade, os homens poderiam ter escravizado as mulheres e obrigado elas a fazerem todo o trabalho pesado. Poderiam. Antigamente, o que valia era a força. E por que os homens não fizeram isso? Porque eles amam as mulheres. A verdade é essa. A gente vê muitas histórias de ficção lá, as Amazonas, o mundo só de mulheres, né? As feministas querem abolir o sexo masculino, querem um mundo só de mulheres. E alguma vez, eu não me lembro, eu estou tentando me lembrar já há alguns dias, alguma história de um mundo só de homens, a não ser que seja de terror, né? Na cabeça, inclusive, dos próprios homens. Exatamente, exatamente. Então, as mulheres são submissas? Sim. Né? Sim. Mas há um tirano horrível? Não, alguém que vai dar a vida por ela, que vai sustentá-la. Então, o trabalho, ele é um direito ou uma obrigação? Os escravos eram privilegiados, porque se o trabalho ele é um direito conquistado, né? Os escravos sempre foram pessoas privilegiadas. É uma inversão de valores que a gente para pensar nisso, a gente, putz, como é que eu não pensei nisso antes, né? Eu faço meus mundos fantásticos com o Bob lá, e eu fico, eu não tinha me dado conta disso. E é verdade. E nessa segunda onda, aí a gente vai ali pelos anos 60, aconteceu uma coisa que
revolucionou literalmente, né? Que foi o surgimento da pílula anticoncepcional. Pode parecer estranho para quem nasceu depois dos anos... Eu já nasci num mundo onde havia anticoncepcional. Mas para quem é mais antigo, não. O sexo, nesse momento em que surgiu a pílula anticoncepcional, ele foi totalmente dissociado de procriação na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, tá? Não estou falando efetivamente, a gente sabe que pílula faz, que tinha camisinha e tal, mas o marco da pílula anticoncepcional. Então, a partir deste momento, houve uma dissociação entre reprodução, não imaginário de novo, né? Reprodução e o ato sexual. Então, até aquele momento dos anos 60, as mulheres tinham que se guardar por questões óbvias, elas ficam grávidas, né? É dentro do útero, por mais que a esquerda, os revolucionários odeiem, a ideia é dentro do útero que a criação vai se desenvolver. Então, nesse contexto, o casamento, que eles falam como algo opressor, que é um valor que os conservadores querem preservar, né? O casamento, a família, ele não é um instrumento de poder do homem, e sim uma garantia da mulher. Porque se o homem assinou um contrato, se ele se casou diante da sociedade, então a mulher e o filho têm resguardado, né? Porque hoje, como o casamento está muito em baixa, já não acontece mais isso. Então, infelizmente, muitas mulheres engravidam e o cara mete o pé. Para ele é muito mais fácil, ele não vai ficar, né? Não tem útero. E nunca vai ter, e essa é uma realidade que não tem como mudar. E é por isso que os conservadores pregam que as mulheres têm que se preservar, que os homens também. E os homens também, um homem conservador. Mas para as mulheres a consequência é muito pior, muito mais... Não vou dizer pior, porque gerar um filho nunca pode ser considerado algo ruim, mas ela é muito mais pesada, é uma responsabilidade muito mais pesada para a mulher do que para o homem, teoricamente, quando isso é feito fora da instituição do casamento, né? E com essa revolução sexual e tudo isso, aí começa, já ir mais lá pro fim da segunda onda, início da terceira onda, essa luta pelo aborto, que é o assassinato de bebês. E começa a fazer sentido numa sociedade que pensa que o ato sexual e a reprodução são dissociados. Então a mulher tem o direito de ter a liberdade sexual do homem, por que ela vai ter que arcar com o dever também? Então, a defesa do aborto, ela está fundamentada nisso, uma dissociação entre o direito e o dever. Tu tem o direito, os conservadores, tem o direito. O conservador vai pregar a família, porque ele sabe que é uma instituição importante e tal, mas as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Minha filha, você tem o direito de ter a sua liberdade, faça, vá, mas arque com as consequências. A criança inocente que está lá dentro não tem culpa se ela foi no baile funk, se ela não sabe onde ela estava, o que aconteceu. E ela tem que arcar com isso. E por que o homem não precisa arcar? Porque ele não tem útero. E porque ela não se resguardou e não tomou as devidas precauções. Infelizmente, é assim que funciona, e é assim que sempre vai funcionar, e é assim que sempre vai ser. E a gente não pode justificar o ato de matar um nenê dentro da barriga da mãe inocente por causa de uma irresponsabilidade. O mais delicado aí são os casos de estupro, né? E na cabeça do conservador, ele também é contra o aborto em casos de estupros, né? Pode chocar muitos de vocês, porque está difundida essa ideia, mas o conservador raiz, ele defende que o aborto seja proibido em todos os casos, incluso o caso de estupro. O que pode acontecer neste caso é a mulher abrir mão do filho, né, entregar ele numa instituição para adoção e tal, mas não matá-lo, porque assim como ela não teve culpa do que aconteceu, a criança também não teve, infelizmente. Restrição do bebê anencefalo. Aí a gente entra já num debate
mais científico, porque é difícil de diagnosticar, e algumas vezes também a medicina disse que a criança não ia viver e a criança vive. Então esse é um debate bem delicado que eu nem vou me arriscar a entrar, porque eu não entendo do assunto, né? A pílula do dia seguinte é um aborto. Uma vez que aconteceu a fecundação, eu não sabia disso também, né? Fiquei impressionada. O DIU também, né? Porque, na verdade, o que o DIU faz? Ele é um instrumento de cobre que fica dentro do útero da mulher, mas ele não impede a fecundação, ele impede a nidação do óvulo no endométrio. Eu não tenho, mas vocês conhecem a estrutura, né? Tem aquela cavidade e tem dentro o endométrio que, quando desce todo mês, vira menstruação. Então o espermatozoide fecunda o óvulo e ele faz um ninho, nidação, no endométrio. Então, pelo que eu entendo, o DIU impede esse processo, mas uma vez que o óvulo foi fecundado, existe vida. Se a pílula é do dia seguinte, ela é um aborto, né? Então, inclusive os conservadores, aí é que entra, né? Eu não sou católica, não, tem que explicar tudo que eu quero. Não sou católica, não sou evangélica, não sou mais nada. Já tive, algum tempo já me converti ao adventismo, já saí da igreja, não sou nada, sou cristã. Tá? E uma crítica que fazem, os revolucionários fazem, é que a Igreja Católica é contra o uso de camisinha, que a Igreja Católica é contra o uso do anticoncepcional, porque a Igreja Católica, dentro da doutrina cristã, é contra o sexo fora do casamento. Os evangélicos também. Aí tem várias ramificações, e cada uma não sei o quê, entendeu? Mas o que é mais criticado é o Papa, é a figura do Papa ali. Né? Então, o conservador, dentro dos valores cristãos, ele é contra o sexo fora do casamento. É o meio mais eficiente de se evitar uma gravidez indesejada, é não fazer um lésbico. Né? Depois que tu fez, vai poder acontecer. Tem gente que estava tomando anticoncepcional, ficou grávida, tem gente que furou camisinha, N situações. Então, um conservador prega isso. Hoje em dia é um absurdo, porque a nossa sociedade dissociou, aí entra de novo lá onde eu falei, dissociou a causa e a consequência, né? Então foi dissociado essa relação que tem entre o ato e a gestação. Nós conservadores, e eu sou cristão, eu acho que vai muito além dessa só questão de engravidar, ter uma criança fora de um casamento. Porque é toda uma vida de consequências que tem. Aí eu vou entrar nisso, claro, uma coisa gera outra, sim. Eu trabalhei na Fundação Casa, né? E eu trabalhei em vários setores, e um setor é o infantil, quando as mães iam grávidas lá, né? Que ficaram grávidas, por exemplo, no carnaval. Depois de 9 meses, a casa das grávidas enchia, né? E aquelas crianças que nasciam ficavam sem qualquer amparo, né? E até as mães abandonavam as crianças na Fundação Casa, e muitas não assumiam, e muitos pais também não assumiam, e muitas mães nem conheciam os pais. Então, vai ser a consequência para a sociedade o resto da vida, porque a criança já cresce totalmente desestruturada. Né? Então, existe consequência, mas não é simplesmente uma gravidez e o nascimento fora do casamento. Existe toda uma consequência. Sim. Pessoal, deixa eu só colocar, vamos deixar a palestra correr, porque cada um deles tem tempo. Aí depois no final, o Jonathan, que é esse rapaz aqui, ele está pegando os nomes, aí vocês podem fazer as perguntas, intervenções, etc, porque assim fica mais fácil da gente conseguir controlar o tempo, beleza? Machismo. O outro, pelo simples fato de ser homem, ele ganhou mais tempo, né? Ah, tá. Então, os conservadores, eles são contra esse negócio de igualdade. Ah, meu Deus, choca a sociedade, cai, né? Meu Deus, igualdade. Porque nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes. E são opostos e são complementares. O serviço dentro de casa não vale menos do que o serviço de fora de casa. Qualquer pessoa que chega em casa, que a casa está uma zona, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. É uma oposta. E consequências. E dentro dessas consequências, mais assim, que mais afeta é justamente essa.
A criança não tem mais a estrutura necessária para se desenvolver, para ter um desenvolvimento completo. Os homens precisam ter os homens, as mulheres, né, precisam ter aquela referência masculina, precisa ter a referência feminina, e é muito triste ver o que anda acontecendo, principalmente pela falta do reverencial paterno hoje em dia, tanto na vida dos homens quanto na vida das mulheres, que acabam virando criança. Então, dentro desse contexto, surgiu uma instituição que é muito importante para que as mulheres tenham toda essa liberdade sexual e esse acesso ao mercado de trabalho, que se chama escola. Olha só que genial, né? Então, exatamente, terceirizaram a responsabilidade da educação, porque é uma bola de neve, como ele estava dizendo, uma coisa gera outra. Imagine, antigamente lá, quando a mulher era oprimida, que era horrível, meu Deus, tinha que ficar em casa o dia todo, ela que educava os filhos antes, né? Porque teve um tempo, inclusive, que não existia a escola, essa instituição, e que ela não estava na mão do Estado, que é pior ainda. Então, quem cuidava da educação dos filhos era a mulher. Uma tarefa mais nobre do que gerar um ser humano, cuidar da educação dele, não existe. É isso que os conservadores pregam. Então, essencialmente, como as mulheres têm útero, esse nobre papel é dela, e os homens dão a retaguarda. Dentro dessa revolução, a mulher não ganhou o direito de trabalhar fora, mas ela perdeu o direito de ficar em casa cuidando dos filhos. Ela deixou de ser a rainha do lar, onde ela era rainha, e passou a ser uma reles funcionária no meio de tantas outras que tem na empresa. Então, a revolução e essa quebra dos valores conservadores, ele não enaltece nem conquista nada, ele deprecia o valor da mulher. Ela passa a ser mais um braço, e aí, como ela tem que trabalhar fora para ajudar no sustento da família, porque o homem já não tem mais a responsabilidade de sustentar a família, então ela tem que trabalhar fora, porque se ela falar que é dona de casa, ela chega numa loja, vai abrir alguma coisa, né, fala, profissão, algum cadastro, dona de casa, a pessoa fica te olhando, parece que é um ET, coisa de outro mundo, dona de casa, ó, meu Deus, que horror. Fala que a mãe é dona de casa é apedrejada. Como se essa não fosse a tarefa mais nobre de todas. E terceirizar a educação, e aí, é claro, né, surgiu essa instituição chamada escola, e ela foi capitaneada pelo Estado. E aí é que eu posso ter a liberdade de falar, enquanto a educação estiver na mão do Estado, ela nunca vai ser boa, tá, pessoal? Não esperem que o Estado forneça uma educação de qualidade, que o MEC seja um dia alguma coisa legal, porque não vai ser. Quem controla a escola governa o mundo. A escola é feita para a doutrina. Vamos tirar os cor-de-rosa da Disney. Então a gente vai ter a nossa educação, essencialmente, os valores. Aí eu falo de educação, não de instrução, que são coisas diferentes. Não vai ser dentro da escola. Vamos parar, não, isso não existe. A escola, ela foi feita para criar uma massa que obedeça à classe dominante. Esta é a função da escola na mão do Estado. E nunca será diferente disso. Então a gente deve colocar a escola, porque ela é obrigatória, no papel de instrução. Instrução. Ela se atém ao papel de instrução. Professor não é educador, ele não é um agente de transformação social, ele não é nada disso para o conservador. Ele vai passar conhecimento, ele vai dar instrução. Óbvio, no meio do caminho a criança vai socializar na hora do intervalo. A gente tem várias histórias legais que a gente lembra, que a gente fazia na escola. Isso é divertido, isso faz parte do aprendizado também, mas esta não é a função da escola, como hoje colocam os revolucionários, né? A escola tem uma função social. Não. A escola serve para instruir em conhecimentos específicos. Ou vocês preferem que o Estado, um governante, diga qual é os valores que vão passar para os filhos de vocês? Vocês acham, sinceramente, mesmo que seja aqui, Bolsonaro presidente, apoio até o fim, vocês acham que quem é que conhece melhor os valores que tem que ser dado para os filhos de vocês? O Bolsonaro, o
O Abraham Weintraub ou o pai e a mãe da criança? Então não se trata aqui porque é o Bolsonaro ou porque é esse. A educação não para o conservador, a gente está falando de conservadorismo aqui, para o conservador ele tem essa consciência. É por isso que a família é importante. É aqui que está o clique da história. Por que a família é importante? Porque a família é que vai passar os valores, que vai formar cidadãos de bem, que vai auxiliar e dar aquela parte psicológica, o pai, a mãe. Infelizmente vai acontecer às vezes a mulher ficar viúva, o homem ficar viúvo, ou acidentes acontecem, sei lá, essas coisas vão acontecer. Mas o conservador, ele vai entender, a gente vai acolher, tá, ok. Mas esse não é o ideal, e eu não posso dizer que o ideal não é ideal só porque nem todo mundo tem a condição de ter, infelizmente. Isso não é determinante. A gente precisa entender, não é determinante. Existem pessoas que não são criadas por pai e mãe, ou que não têm a família tradicional, que são inteligentes e têm valores. E ok, isso acontece. O mundo não é perfeito. Volta de novo naquela história do conservador. Tem essa consciência de que o mundo não é perfeito. Mas o melhor é que seja assim. E é por isso que a gente quer que conserve a família. E é por isso que a gente tem que prestar atenção no que os nossos filhos estão aprendendo na escola, porque infelizmente a escola hoje extrapola esse papel dela, justamente apoiada nessa conquista da mulher no mercado de trabalho, que chega em casa, pobre da mulher, acorda às 5 horas da manhã para preparar a lancheira do filho, aí tem que dar banho no filho, arrumar para a escola, arrumar as coisas dela, larga o filho na escolinha, aí vai para o trabalho, trabalha 8 horas, depois volta para a escolinha, pega o filho, chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer, tem que acontecer. Meu Deus, a mulher não pode mesmo acompanhar o que a criança está vendo na escola. E é por isso que é tão necessário ter alguém que provenha os recursos para que ela exerça o papel dela. E eu não engravidei, infelizmente, eu não tive esse tipo de privilégio de me tornar uma mãe de família. Mas eu percebo pelo feeling que qualquer mulher que engravidou não acha um privilégio ter que deixar o filho na escolinha o dia todo. Qualquer um de vocês um dia senta, faz, eu já fiz isso, é de cortar o coração. Vai lá na frente da escolinha e vê como é que a mãe deixa o filho na escolinha. E como é que a criança entra na escolinha. É uma loucura. Mas infelizmente tem muitas que nem trabalham e deixam, né? Sabe, né? Porque educar um filho dá trabalho, é responsabilidade. Então, a mulher conservadora, ela tem consciência dessa responsabilidade. Eu tinha consciência, por isso que eu não engravidei, porque eu sabia que a responsabilidade era grande. Eu ia ter que ter um pai que me desse retaguarda, e quando eu tivesse um filho, eu não ia querer deixar ele na escola. O cara ia ter que me sustentar, assim. Sempre pensei assim, isso. Sempre pensei assim. Por isso que eu não engravidei. Porque hoje em dia é difícil de achar pessoas que entendam isso, que pensem com essa profundidade. É muito difícil a situação dos jovens hoje, eu imagino. Que seja uma missão praticamente impossível. E quanto às mulheres na política, aí é que a gente entra, né? Porque se a mulher tem esse papel dentro do movimento conservador, que é de cuidar da família, que é de cuidar dos filhos, como é que ela pode estar na política, né? É uma escolha que a gente tem que fazer. Eu acho impossível, é a minha opinião, conciliar uma vida intelectual com a maternidade. Principalmente até os 6 anos de idade da criança. Não tem como ter silêncio para ler, escrever e pensar com uma criança gritando mamãe 24 horas por dia. E não é papai, é mamãe. Não adianta o papai. Não é porque o homem não queira. Muitos homens, né, até tentam, mas não é papai, é mamãe. É mamãe. Até os 2 anos de idade, o coração da criança bate no mesmo ritmo da mãe. É uma coisa que não tem como trocar, como substituir esse papel da mulher, o mais importante de todos, para vir um revolucionário dizer:
que as mulheres têm um papel menos importante. Mas aquelas doidinhas que nem eu, que gostam de estudar, devem ocupar esses espaços hoje, principalmente porque a gente tem uma coisa muito infeliz e que de preferência seja derrubada, que é a cota para mulheres na política. E tradicionalmente as mulheres não se interessam muito por esse assunto, né? Então, um apelo que eu faço, assim, até porque um homem vir aqui e falar do papel de mulher, se não fosse um homem falando tudo isso que eu falei, que era capaz de ter um processo no outro dia, né? Era capaz de ter um processo. Essas coisas que eu falei aqui são meio que proibidas, mas essa é a verdade. E a gente tem que fazer as nossas escolhas, ver as nossas prioridades, mas a gente não pode negar a importância que cada papel tem dentro da construção da sociedade. Então era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom, pessoal. Quem assiste pelo YouTube aqui, quem gosta do canal da professora Paula Marisa? Meu Deus do céu. É ou não é o melhor canal do YouTube? É. Não é. Inclusive hoje eu nem podia estar aqui porque o MC Borrotes não autorizou. As tretas dela hoje, velho. Solamente MC Borrotes. Não deixou, ele tá furioso. Bom, pessoal, agora passando aqui para a última parte da nossa palestra, da nossa conversa, na verdade, né, esse evento a respeito de conservadorismo na Universidade de São Paulo. Ele que sofreu muito, agora vai fazer uma outra abordagem também, né? Principalmente o Nicolas, ele fala bastante de como é ser um conservador no campus universitário, por isso eu trouxe ele aqui. Eu vi até que ele e o Felipe Duarte trouxeram o mesmo livro, tá vendo? Olha só, vocês estão... Não, eu não tenho esse livro, não é tem... machismo. É machismo, ela não tem esse livro, é machismo. A política da prudência, Russell Kirk. Esse livro está virando uma seita, você viu? A seita de doideiros. Senhoras e senhores, recebam o Nicolas Ferreira. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, cara, pra ser muito sincero, eu estou muito feliz de estar aqui. Porque a gente chegou, sabe? Eu fico muito grato, né, quando eu recebo um convite desse, cara, agora a quantidade de pessoas que estão aqui no ninho das cobras, sabe? Isso é impressionante. Não, que venham. E isso eu vejo que quando o Douglas me convidou, cara, eu falei assim, velho, qual a chance de eu recusar isso? Qual a chance de eu deixar de falar sobre o conservadorismo dentro da USP? Porque isso, o que eu estou vendo hoje é o seguinte, tem muito conservador, né, que não entende o que está escrito aqui na frente. Que conservadorismo é constância, é firmeza, não é para homem de geleia. Né? Se você defende algo que você não está disposto a tomar uns tapas, uns chutes, cara, não seja conservador. Desculpa, eu tô ligado, porque eu como universitário, cara, ex-universitário, graças a Deus, né, eu sofri muita coisa para poder chegar depois e falar assim, ah não, beleza, né, já cheguei talvez no patamar que eu quero, já consegui dar a quantidade de palestras que eu quero e vamos ficar de boa. Não. Eu fiz questão, eu tirei minha blusa da direita Minas e por baixo eu vi que é do Bolsonaro presidente, porque eu falei assim, cara, eu quero ver a cara desses caras pra mim, eu quero passar no meio da USP e ver, igual aconteceu ali a carinha de noite, sabe, a carinha de tipo assim, porque não tenha medo, sabe, não tenha medo de ser aquilo que você é, né, o conservador, ele por essência, dentro dele ele tem a verdade, esses caras, dentro deles, se vocês pressionar eles são de geleia mesmo, eu sei disso porque eu já confrontei muito professor meu. E eu sei o que é isso, a professora feminista fica assim. E eu assim, pois é, você leu isso, você leu aquilo, pois é, eu li, você. Eu não sei o que você está fazendo aí. E eu não estou brincando, eu falava assim mesmo. Mas aí tem que estudar para poder falar isso. Pois é, exatamente. E aí a gente vai chegar numa parte importante. Então, em primeiro lugar, só queria dizer isso e queria também fazer um outro desabafo, Douglas, se me permite, com relação a que o Kim falou sobre o Eduardo Bolsonaro, dele ser um Che Guevara de sinal ao contrário. No momento em que o Eduardo Bolsonaro, ele fuzilar inocentes, dentro deles, homossexuais, negros, ele queimar livros, banir músicas dentro do país dele e liderar uma luta armada dentro do país, você pode chamar ele de Che Guevara. Até lá, ele continua sendo deputado federal eleito com o maior número de votos no Brasil e você, Kim, continua sendo homem de sinal ao contrário. Tá bom? Só...
inclusive, quem convida ex-terrorista para congresso, vulgo Dilma Rousseff, quem convida amiguinho de ditador, vulgo FHC, não somos nós não, tá? Só para deixar claro também, tá? Um abraço. É bater na esquerda, é bater nos liberais, não bate em todo mundo. É o seguinte, quando o Jonathan, o Felipe me chamou com relação a essa palestra, eu quis trazer mais uma questão do que é de fato, né, o conservadorismo. Acho que para a gente primeiro viver qualquer tipo de coisa, a gente tem que entender aquilo que a gente vive. Então, em primeiro lugar, né, o conservadorismo ele não é uma ideologia, tá? O que é uma ideologia? Qual que é a origem da ideologia? Né? Surgiu do Napoleão Bonaparte, né, quando ele falou dos seus opositores, chamou eles de ideólogos. E o que quer dizer ideologia? Uma roupagem de ideias. Então, aquilo que a Paula Marisa falou aqui anteriormente com relação ao feminismo, é exatamente isso. É o quê? Você pega uma ideia, você roupeia ela com várias outras ideias, e na verdade isso é uma mentira. Na verdade tem um interesse por detrás daquilo. Então o feminismo ele prega, né? Poxa, liberdade, né? Vamos ajudar as mulheres, vamos, etc e tal. Primeiro que eu te pergunto, onde você leu isso? Né? E qual teórica feminista que você leu a respeito dessa igualdade das mulheres, da busca pela melhoria da vida da mulher? Pois é, a Márcia de Bolha, a Paula me quebrou que agora. E aí o que você acontece? Você vai pegar as teóricas feministas clássicas, né, como a Simone de Beauvoir, você vai pegar a Margaret Sanger, vai pegar a Andrea Dworkin, você vai ver que as mulheres elas realmente são o feminismo em si. Elas pregam o ódio aos homens. Então esse é o primeiro passo, né, quando você diz a respeito do feminismo, que de fato ele é uma ideologia. Então quando ela disse aqui a respeito do feminismo, né, com relação, por exemplo, do Brasil, né, muitos colocam como o feminismo fosse a conquistas, né, das mulheres, né, porque não, você mulher, você não pode ser contra o feminismo. Né, você não pode porque as mulheres lutaram, queimaram lá, né, seus sutiãs, etc. Só que aqui no Brasil, quem foi a mulher, né, que ficou como símbolo com relação ao voto, né, aqui no Brasil? Foi a Celina Guimarães Viana. E qual foi o depoimento dela? Falou assim, olha, muito obrigado ao meu marido. Olha que sensacional, né? Então assim, e não é algo realmente para chegar e colocar e inferiorizar a mulher. É algo, inclusive, que o voto foi o quê? Foi uma concessão, isso é óbvio, foi uma concessão. Tinha em mente de que você poderia votar, então eu iria para a guerra, então eu votava. Se você não quer ir para a guerra, então não vamos alcançar isso. Né? Na própria Suíça aconteceu isso. Né, nos anos 80, nos anos 70, em que as mulheres recusaram o direito a voto. Nossa, que loucura, Nicolas, não é verdade. Então, a primeira coisa, o conservadorismo ele não é uma ideologia. Ideologia é merda, tá? Não fala, eu tenho ideologia. Não, ideologia é um conjunto de ideias. Ideologia é uma roupagem de ideias. E com relação ao que ela diz também com relação à submissão, acho que um ponto importante, estou falando muito de feminismo, mas é importante. Pois é, foi muita coisa ao mesmo tempo. Cabeça a mil. A submissão, ela é o quê? Você ser submisso a uma missão maior. Como que uma mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Então, esse é um ponto importante hoje que a gente tem que entender com relação ao feminismo. O feminismo ele é um band-aid para um câncer. A gente sabe que isso não vai funcionar nunca. Só que a gente tem que entender também que muitas das coisas que as feministas elas pegam como argumento está sendo porque não estamos criando homens de peito, homens de fibra. Então você é direitista conservador. Você é um conservador de fibra? Você sabe aquilo que você defende? Pensa aí, não fala comigo não. Pensa aí em 3 filósofos conservadores. Você lembra quando foi a Revolução Russa? Se você não sabe disso, é necessário você conhecer. Estou falando que acabou a vida minha conservadora. Eu vou virar esquerdista. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas o que você precisa fazer é conhecer. Não há crescimento sem confronto. Como eu cresci intelectualmente? Com confronto, meu amigo. Professor meu chegando na minha sala de aula e falando assim, tá, mas... Nossa, eu vou falar o nome aqui, tá, gente? Eu sei que é tipo quem viu o Harry Potter, é tipo Voldemort, não é bom falar o nome dele. Mas o John Willis, não vai que ele aparece. O John Willis, ele, na época quando colocou aquela coisa lá com o CQC e tal, eu tava no ensino médio. Mentira, tenho 6 anos. E aí eu fui e começou a questão do Bolsonaro, a questão do John Willis. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí.
Sabe o Tropa de Elite? Falou, esse morro tá muito quieto. Eu fiquei igual o baiano. Falei, isso aí não é verdade não. Esse cara não tá a favor dos homossexuais não. E aí eu fui estudando, fui lendo e descobri um cara chamado George Scala. E aí conheci um outro cara chamado Olavo de Carvalho. Alguém conhece? Olavo, aí, ó. Mostrando na minha livraria. Olavo de Carvalho. E aí eu comecei a ler. Mas sabe quando você começa a ler na madrugada, sem fim? Você fala, cara, eu quero entender essa parada. E eu comecei a ler. Então, primeira coisa que eu falo, pra quem é estudante aqui, só pra mim ver. Estudante. Boa. Principalmente pra vocês, estudantes. Eu tenho uma fórmula secreta não, uma fórmula incrível para você combater a esquerda dentro de sala de aula, em qualquer lugar que você esteja. Estude e ore. Fim. Dentro do ensino médio, lá pro primeiro ano, quando eu tive contato com relação ao Olavo de Carvalho, tudo, eu tinha uns 15 anos de idade, eu já vi os livros dele, vi os vídeos dele, falei, cara, esse cara fala muito palavrão, mas faz sentido. E aí eu percebi uma coisa, que quando você está na sala de aula, né, o professor usando a posição hierárquica dele dentro de sala de aula, né, todo mundo vai acreditar nele, eu não em você, um garoto de 15 anos, né, mas quem leu Aristóteles sabe que a verdade ela é universal, né, não é porque eu estou aqui no Brasil, eu tenho 23 anos, e eu falo uma verdade universal, que o amor é bom, né, isso é uma verdade universal, o amor é bom, você oferecer algo para alguém com benevolência, com compaixão, isso é bom em qualquer lugar do mundo, né, não importa onde você estiver. Então, quando você está dentro da sala de aula, o professor utiliza isso para poder coagir os outros alunos para ir contra você. As únicas duas coisas que vão te segurar nessa hora é isso, é o estudo e a oração. Por que é tão importante, cara, a gente conhecer aquilo que a gente vive? E eu já vou entrar aqui nos princípios aqui do Russell Kirk. Porque isso modifica vidas. E eu quero deixar isso muito claro. Por que eu combato a esquerda com tanta audácia, cara, com tanta vontade? Porque eu sei que existem pessoas que vidas estão sendo destruídas por causa da esquerda. Então a gente não está brincando de ser conservador. Vou brincar de dar uma palestra na USP, vai ser legal, vou postar no Insta. Eu não ligo para isso. Se tivesse 2 pessoas aqui, show de bola. Eu estaria falando, e ótimo. Mas se eu puder mostrar um pouco aquilo que eu entendo, e do tanto que isso está fixado dentro do meu coração, eu já saio aqui muito satisfeito. Que é o quê? Eu perdi muitos amigos, eu perdi muitas pessoas para a esquerda. A pessoa modifica a sua forma física quando entra numa federal, por quê? Mero acaso? Mera coincidência? Você, se você não sabe, você é um ser tricotômico. Ou seja, você é corpo, alma e espírito. Você alimenta seu corpo como? Comendo, gente. Vamos, acorda? Comendo. Você alimenta o seu espírito como? Eu sou cristão, eu alimento meu espírito orando, jejuando e lendo a Bíblia. Como você alimenta a sua alma? Estudando. E o que acontece quando você não estuda? Isso gera um efeito em todas as outras áreas, no seu corpo e no seu espírito. Alguém viu aqui um vídeo, se não me engano foi o Alan que postou, de uma mulher fingindo um aborto num bar? Vocês viram? Isso. É isso, não era uma mulher, desculpa. Eu nem sei definir. Isso, é um ser humano. Isso. Pra quem não viu, ela tá tipo num bar, numa festa, não sei. E ela fez uma barriga falsa com sangue lá dentro, tudo, tipo uma criança, é tipo como se fosse um aborto, né? Ele tava fazendo. Com sangue, uma gemeia de sangue. Isso. E aí ela, tipo, rindo em música, e ela pega a faca e corta assim, e começa a tirar o sangue, coloca dentro do copo e começa a beber. Então, uma coisa que o Alan postou e é super verdade. A nossa guerra, ela é uma guerra que, né, lógico, eu sempre acreditei nisso, mas ela é uma guerra espiritual. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Passou de ser uma guerra entre narrativos no seguinte sentido, não é guerra direita e esquerda. Meu amigo, é guerra contra o bem e o mal. Não tem como mais você, conservador, lidar as coisas que nós temos que fazer como se fosse uma mera guerrinha de boa. Sabe o que você está fazendo quando você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer? Quer você ler, quer você gravar o vídeo, quer você postar as coisas, quer você vir na faculdade mostrar que você é direito. Sabe o que acontece? Você dá serviço, é prestado para mentira. É prestado para o mal. Então, quando uma pessoa ela deixa de ouvir o conservador e escuta um professor maconheiro da universidade que fala para ele, para ela, que ela pode ter liberdade sexual dela, que ela pode fazer sexo com o que quiser, que ela pode tá triste, bebe, tá triste, se drogue. Quando você não deixa de fazer o seu papel, o mal ganha, cara.
Então, quando o Douglas, eu vejo o movimento conservador, os caras custam, velho, para fazer um grupo de estudo, assim como em BH, vai juntar manifestação contra o STF, vai milhões, mas para estudar a caramba do Roger Scruton, vai 10. E aí eu me pergunto, o que nós estamos ganhando? O que nós estamos ganhando? Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém não, meu amigo. Sabe? O que nós estamos ganhando? A gente não tem absolutamente nada. Nada. Então, as universidades, quantos professores nós estamos formando? Quantos jornais impressos nós temos? Quantos jornais na TV nós temos? Quantas pessoas que produzem conhecimento nós temos? Quantos filósofos nós temos? Graças a Deus a gente tem um. E outro que morreu, que era o Mário Ferreira dos Santos. Tirando isso, quais são as referências da nossa juventude? Quem são as pessoas que os nossos jovens se espelham, cara? Felipe Neto? Marlene Chauí? Poxa! Eles fizeram essa ocupação de espaço desde os anos 70. Sim, dos anos 60. Né? Então, assim, a minha preocupação, pessoal, hoje, quando eu vim falar a respeito do que é conservadorismo, é atentar o pessoal ao seguinte. Foi muito difícil a gente colocar Jair Messias Bolsonaro lá na presidência. Foi muito mesmo difícil. Isso aqui que está acontecendo hoje era algo impossível de eu pensar há 5 anos atrás, quando eu estava na faculdade. E eu entrei de uma maneira meio esquisita, vocês nunca vão imaginar isso, mas eu entrei com cabelo branco. Surreal, né? Um conservador de cabelo branco. Mas eu entrei com cabelo branco e ninguém achava que eu era conservador, que eu lia, etc. E ao longo do tempo eu já cheguei lá, primeiro, sabendo o que eu ia enfrentar. Porque, como eu disse, a universidade, eu olhei para todo mundo assim na sala e falei assim, vai virar feminista, maconheiro, feminista, maconheiro, aquilo ali vai virar um anarquista, não sei o que, isentão, ok? Eu já sabia o que ia acontecer. Porque a esquerda ela tem uma coisa que a direita não tem, chama persistência. A merda do Lula tentou a eleição 3 fucking vezes. E o cara não desiste, velho. O cara tá na cadeia e tá falando que vai ser presidente. Que merda é essa? O que acontece com a esquerda que ela tem essa coisa tão grande, cara, de vamos conseguir. E vocês precisam ter a mesma coisa. Eu não faço isso, pra mim não. Eu já me ferrei, meu amigo, na Pontifícia Universidade Comunista. Já ferrei, já. A esquerda acredita na mentira. Sim, só que aquela questão. Che Guevara morreu acreditando que ia acontecer as coisas. O Lula, o José de Silva, vão morrer acreditando que as coisas vão acontecer. Agora a direita, você pede para ela falar, marca um tempinho aí, uns 6 meses, que aí nós vamos conseguir alguma coisa. Que não? Isso é pra amanhã, não dá. 10 meses que eu ouvi o Bolsonaro, e o Bolsonaro tá falando, cara, vai lá então. Aguenta a porrada de mídia, aguenta a porrada de movimentos estudantil. Aguenta a porrada. Vocês já pensaram se fosse o Dória? Vocês já pensaram se fosse o Alckmin? Se fosse o Boulos? A minha casa nunca mais seria dela, né? Não teria o Moeba? Né? Se fosse uma Moeba. Vocês não têm ideia do que o cara passa. Eu estou colocando aqui uma de que nós temos que colocar o Bolsonaro como Deus. Meu amigo, a única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo. Fim. Agora, é muito bom você como conservador. Tem uma frase do Olavo de Carvalho que diz o seguinte: se a sua ânsia de agir é maior do que sua ânsia de compreender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. O que isso quer dizer? Entenda primeiro para depois fazer. Então o que nós vamos fazer hoje aqui é entender. Então um dos princípios que eu acho muito importante com relação ao Russell Kirk diz é o seguinte: o conservador ele é regido pelo princípio da imperfectibilidade. O que isso quer dizer? Nós não somos perfeitos. Ou seja, um ser perfeito é incapaz de criar algo perfeito. Eric Voegelin diz isso no seu livro A Nova Ciência da Política, que ele fala sobre a imanentização da escatologia. O que isso quer dizer? Você transferir a responsabilidade do paraíso para o homem. Então, se é Deus que promete o paraíso quando você morrer, quem está prometendo o paraíso aqui na Terra só pode ser o capeta. Satanás, Tinoso, Sete Beli, né, ou mais comumente conhecido, comunismo. Né? Então, transfere-se essa responsabilidade para o homem. Então, é por isso que a esquerda ela morre achando que as coisas vão acontecer. E sempre tem uma justificativa para poder matar mais pessoas. Então, o que aconteceu no século XX? Aqueles que prometiam um céu, né, um paraíso na Terra, tornou o mundo um inferno. Foi isso que aconteceu.
Se você somar todos os regimes totalitários do regime do século XX, não vai dar todas as mortes da humanidade. E aí, quando eu vejo, dentro da Pontifícia Universidade Católica, por exemplo, na qual eu estudei, igual a gente estava aqui, um evento, aí estava o